Olá! Se você pediu por um sinal, não pula porque esse vídeo é o seu sinal. Bom, eu resolvi fazer um tema específico para esse vídeo, que é como sair da escassez, né? Encontrar abundância, principalmente nas questões financeiras. Porque acho que não tem nem como especificar o porquê, né, gente? São tantas as questões. Viver no capitalismo é uma loucura. Hoje eu li uma coisa que faz muito sentido, né? Que a desigualdade não é um erro. Não é um erro. Dentro do capitalismo, a desigualdade nada mais é do que o sistema funcionando. Então, para ter pessoas no topo, tem que ter gente para limpar a privada. Para ter gente comprando aviões e navios e, sei lá, foguetes, tem que ter alguém né, aceitando fazer trabalhos que essa galera não quer fazer. Esse é o capitalismo. Porém, entretanto, todavia, né, é o estado que a gente vive, é o sistema que a gente vive no momento. Então, enquanto a gente não resolver se juntar para fazer uma revolução, a gente precisa entender como jogar esse jogo, né? E hoje eu queria falar sobre a energia da abundância com vocês. Por quê? Claro, a gente está condicionado a certas restrições, certos limites na vida, principalmente se você veio aí do nada, né? Se você nasceu sem herança, sem... Enfim, eu mesma sou uma pessoa que nasci sem nada, nasci ali na periferia. Para quem não sabe, né, a minha história, o meu pai, ele veio de uma família um pouquinho melhor ali, imigrantes, que vieram trazer a palavra do catolicismo pro Brasil. Já a minha mãe, tô soltando de novo, já a minha mãe, ela veio da rua, né, minha mãe foi adotada, porque a minha mãe descende ali do povo cariri, colonizado, enfim, uma sequência de histórias bem complicadas. Deixa eu arrumar ali. Enfim, né, uma sequência de histórias tristes que a gente sabe sobre a colonização, mas independente. Caiu todas as cartas aqui. Já o meu pai, mesmo vindo de uma família um pouquinho melhor financeiramente, eu diria assim, ele abriu mão, né, de tudo que a família, entre aspas, tinha, que também não era muito, era um único terreno, e eram muitas pessoas, né, dentro de uma família católica tinha aquela ideia de que tinha que se ter muitos filhos. Então a mãe do meu pai, ela teve 8 gestações, acho que ela passou a vida inteira dela grávida. E esse terreno que a família possuía foi, eu acho que foi do pai dela, do tio dela, uma coisa assim, que era um soldado e acabou recebendo de um político na época. E eles perderam, né? A família se consumiu ali em brigas por causa do dinheiro. E o meu pai não quis se envolver em nada disso, né? Meu pai sempre foi um homem muito honrado, graças a Deus. E ele abriu mão de tudo. Ele falou, olha, eu não quero nada disso, vocês podem ficar com tudo, eu não vou brigar com ninguém, não vou perder a amizade de irmão, de mãe, de tio, de primo, por causa de 1/15 de um terreno que não vai comprar uma casa, né? Então meu pai pegou, foi numa sorveteria, pediu pra pegar sorvete fiado pra vender na cidade e pegar uma parte do lucro. E assim ele foi conquistando uma coisa atrás da outra e fez a carreira dele. Hoje meu pai é aposentado, mas foi assim que ele conseguiu comprar uma casinha pra ele e pra minha mãe, numa área periférica da cidade que a gente mora. E foram pessoas muito honradas, né? Minha mãe também ali, vindo do nada, se formou. Hoje ela tem um trabalho super bem estruturado, uma pessoa maravilhosa, ajuda as pessoas, né? Minha mãe é enfermeira. Eu tenho muito orgulho dos dois, mas são essa representação de vir do nada mesmo, entendeu? Então, eu não tô falando de um lugar de hipocrisia, não tô querendo ser coach de ninguém aqui, vim falar, olha, é só você acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado que sua vida vai mudar, não é isso. Tô aqui pra falar a realidade, pra conversar com vocês, bater um papo sério mesmo, sabe?
Até porque tem muita seriedade aqui no meu canal. Eu não gosto de falar sobre nada que eu não tenha lugar de fala, entendeu? Então, eu não tenho lugar de fala na burguesia. Por exemplo, eu não posso vir aqui falar pra vocês sobre viajar para 10 países diferentes, sendo que eu mal saí do meu estado. Porém, eu posso falar sobre abundância, porque eu não acho que abundância se trata somente de dinheiro. Eu não acho que é a questão de você ter dinheiro, mas sobre você ter uma vida confortável, sobre você saber dar valor às coisas, sobre você ter saúde, sobre você não esperar ter 1 milhão na sua conta para você valorizar a vida e o tempo que você tem agora. Eu já acho que eu sou uma pessoa extremamente abundante por não precisar do CLT, entendeu? Isso pra mim é uma abundância absurda. E de novo tá caindo o negócio. E eu aposto que quem vive o CLT vai concordar comigo, né? Que é uma jornada ali exaustiva. Nem sempre, vai. Eu conheço pessoas que trabalham em CLTs ótimos, que ganham ali 15, 20 mil por mês, até mais às vezes, com comissão, com VA, VR, sabe? Planos de saúde, plano odontológico, e vivem vidas ótimas, tá? Tem várias exceções, mas a gente tá falando da maioria, assim. Eu tô falando de pessoas que vivem com o seu salário mínimo. Cara, tá difícil o negócio, viu? Vou falar pra vocês. Enfim, a gente sabe que a estrutura do capital, não só no Brasil, né, mas em países de miséria, como por exemplo Moçambique, é real, né? Existe. Esses dias eu passei por um cara explicando a realidade da população de Moçambique, que pra eles é um luxo ter geladeira em casa, né? E eu tô lidando aqui, pelo menos a galera do Brasil, de Portugal, meu público é um público que facilmente tem geladeira em casa. Nem sempre a geladeira tá cheia, mas tem geladeira, entendeu? E o cara, por exemplo, falou ali que pra você poder beber uma água gelada, você tem que comprar de alguém, porque eles não têm, entendeu? Tem gente lá que, pô, não tem 2 refeições no dia, a maior parte da população não tem. Que o máximo que eles conseguem é uma refeição no dia, sabe? Isso é uma desigualdade tamanha que provém do capitalismo. Ah, mas então qual o sistema funcionaria? Não sei, gente. Não sei, tá? Mas o que a gente vê ali na espiritualidade é que o mínimo, né, a comida, todo mundo deveria ter. Então, eu não tô aqui pra falar com vocês sobre política, sistemas sociais, eu sei que nem todo mundo concorda com isso, mas uma vez que a gente entra na espiritualidade, uma coisa que é certa é que a fome não é justa, entende? Principalmente se você segue ali as palavras de Cristo. Pra quem não assistiu, eu recomendo muito a série The Chosen, Os Escolhidos, da Netflix, que conta a história de Jesus Cristo. Não vou ser eu a portadora dessa palavra, muita gente critica quando eu venho aqui trazer a palavra de Jesus, né? Não que eu ligue pras críticas, deixa eu arrumar, vai. Enfim, não que eu me importe com críticas, né, que isso mude quem eu sou, mas eu acho que cada um tem o direito de entender por si só, entendeu? Então seria interessante sim estar ali assistindo, porque é uma forma melhor de interpretar a vida de Cristo, né? Porque algumas pessoas leem a Bíblia e têm interpretações diferentes, porque as palavras da Bíblia, né, o texto da Bíblia, ele é difícil, de difícil compreensão. E enfim, deem uma olhada, até porque a gente vê ali, né, Jesus multiplicando o pão, o peixe para compartilhar. Então, né, a gente não tem esse poder de multiplicar a comida, mas a gente pode compartilhar conhecimento e é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Porque a abundância, ela também é um estado, né, de energia. Vou soltar de novo, quer ver? Ela é um estado energético, né? Não depende de quanto dinheiro você tem na conta. Porém, entretanto, todavia, eu vou deixar ali, se cair, caiu, depois eu tiro. Porém, entretanto, todavia, se você vibra na frequência do medo, na frequência da escassez,
você vai tendo cada vez menos, entende? E se você ficar com medo, por exemplo, se você só tem ali o suficiente para pagar as contas, mas aí você começa a ficar com medo, né? Porque você queria ter mais, mas você não tem, aí você vibra nessa frequência. E não é só o dinheiro que você vai perder, mas você vai perdendo saúde, você vai perdendo tempo, você vai ficando desesperado e esse desespero aumenta cada vez mais, entende? Então a gente precisa sim compreender essa frequência da escassez, mas sem romantizar a pobreza, sem romantizar a miséria, tá? Porque é possível sim você ter pouco dinheiro, mas você ser muito abundante, entende? Porque não é isso que te define, não é isso que define a gente, a nossa alma. Nossa alma é muito maior. Você pode ter força vital, ter energia, tendo o básico, mas vivendo uma vida plena, uma vida feliz, entende? Quer sair no domingo, sua folga, você quer fazer alguma coisa, respirar ar livre, você não precisa ter dinheiro para fazer isso. Você pode caminhar na vizinhança, pode procurar um lago, pode olhar a natureza, só andar na terra, de pés descalços no chão, entendeu? E sentir ali o quanto existe no mundo pra gente. Mas eu recomendo que você faça isso sem prestar muita atenção à sua volta, porque dependendo de onde você colocar o seu foco, né? Enfim, coloca a sua atenção à natureza, aos pássaros voando, né? As flores. Eu gosto muito de ver as abelhas. Olha lá, de novo. Cuidado com essa coisa do foco. Eu vou tirar ele dali. Vai ficar assim. E os vídeos que eu tô postando hoje foram a saga da luz ali, da luz neon. Enfim, eu queria trazer pra vocês também essa questão respondida pelo tarô, porque eu sei que algumas pessoas esperam respostas mais espirituais do que só a que eu posso trazer pra vocês, até porque eu me distraí na metade do caminho, falei de uma coisa, já falei de outra, mas eu falei, a gente é amiga, entendeu? É papo de amiga aqui. Vamos lá. Como a gente pode ser mais abundante financeiramente? Tanto eu, Loba, quanto as pessoas que me assistem nesse momento. Como ter mais abundância financeira. 3 de copas. 9 de espadas. 5 de paus. Tá. Entendi. Vamos lá. A gente tem aqui um 3 de copas. Um 9 de espadas. Um 5 de paus. Imagem pra capa, né? E um 6 de espadas. O que eu vejo aqui? Vocês já chegaram a ver aquela imagem? Na verdade é um curta, né? Um desenho. Que tem um prato com sopa no meio de um penhasco. E tem várias pessoas com colheres bem grandes. Colheres que não alcançam a própria boca, né? E essas pessoas, elas estão tentando pegar a sopa e colocar na própria boca, mas elas não conseguem. Só que são várias pessoas em volta desse prato. E aí elas começam a brigar entre si, uma quebrar a colher da outra. E aí uma delas tem a ideia de pegar essa colher e servir a outra. Porque assim, se não alcança a minha boca, mas alcança a boca do outro. Então eu posso pegar e servir a outra pessoa. E aí quando uma faz, dá certo e ela alimenta a outra, e todos ao redor começam a fazer, todos se alimentam. É mais ou menos essa a questão. Por quê? Porque o capitalismo, por si só, ele faz com que tenhamos essa energia de competição. E essa competição, ela gera a miséria, entende? Porque aí tem essa percepção de que para estar em cima, outra pessoa tem que estar embaixo. Mas isso não é real. Eu não preciso que você esteja abaixo de mim para eu estar bem. Eu posso muito bem ser uma pessoa abundante e levar você comigo. Eu posso ser uma vela acesa que acende outras velas. Eu não preciso apagar a sua chama para acender a minha. Muito pelo contrário. Quando a sua chama está acesa, outras chamas se acendem. Entende? Só que essa percepção é uma coisa que o capitalismo faz a gente acabar esquecendo. E aí,
gera essa confusão, essa ansiedade, né? Essa briga uns com os outros. Então, a grande questão aqui da prosperidade financeira, uma forma de se alcançar a prosperidade financeira, é você não se comparar. É você tomar muito cuidado com a energia que você consome. Então, não faz sentido você ficar olhando a vida de pessoas que têm muito mais do que você, ou muito menos do que você. Entende? Faz sentido você focar na sua própria energia. Parar de se distrair. Entende? Até porque o nosso tempo é precioso. Quanto tempo você perde, por exemplo, rolando o feed? Procurando alguma coisa que nunca chega. Como se cada vez que você atualiza o feed do Instagram, do TikTok, do Facebook, você fosse ter a sua conta bancária atualizada. Mas isso não é verdade. Entende? É uma falsa dopamina, uma dopamina sintética que chega ali. Então, se você parar de ficar rolando o feed ali, esperando que alguma coisa caia do céu e começar a estudar, começar a trabalhar, utilizar esse tempo para você, para escrever, para produzir um vídeo, para trabalhar no que você faz de bom, para entregar alguma coisa de bom para o mundo, né? De repente até utilizar esse tempo que você estaria rolando uma tela para gravar um vídeo ensinando uma coisa que você é bom para o mundo, entende? E aí trazer essa possibilidade de ganhar dinheiro com plataforma, de oferecer o seu trabalho de outra forma para as outras pessoas, né, de trazer esse network, mas entendendo que o outro não é só seu cliente, não é só o outro, não é uma competição, o outro é uma extensão de você. Na verdade, as relações são muito mais importantes do que a gente realmente as compreende, entende? Quando a gente compreende a relação com o outro como uma extensão da abundância, uma extensão da prosperidade, fica mais fácil da gente entender também que essa energia sozinha não vai para lugar nenhum. Sozinho a gente não faz nada. Em competição a gente faz menos ainda. Deu para entender mais ou menos essa questão? Eu vou tirar aqui uma frase sistêmica para vocês, tá? Essa foi uma introdução, né? Eu não sei como é que vocês vão enxergar esse vídeo. Eu senti de fazer para vocês. Espero que vocês gostem. Eu já tô... Confesso pra vocês que eu já tô um pouco cansada. Já fiz alguns vídeos hoje, esse negócio me deu um problema, um trabalho. E eu me sinto um pouco estranha quando eu faço vídeos trazendo assuntos tão pessoais, assim, quanto a história dos meus pais. Então, comenta aqui pra mim se você gostar, né? Não custa nada. E eu vou trazer aqui pra vocês uma mensagem, tá? Eu não encontrei nenhum oráculo que fosse assim, que são mensagens sistêmicas de cura. Então eu fiz humildemente, simples, né, como eu falo pra vocês, dá pra gente produzir coisas muito bonitas, né, sem esperar, sem precisar comprar, sem precisar dessa energia de consumo. Então eu quis mostrar pra vocês também e trazer uma mensagem. Se você sentir, você pode repetir essa frase na sua casa, você pode anotar num papel, tá bom? Vamos lá. Eu liberto você das minhas expectativas e eu me liberto das suas expectativas. Eu sou livre. Não sei se vai estar do lado certo para ler, mas se vocês quiserem tirar um print também, tá? Eu liberto você das minhas expectativas e eu me liberto das suas expectativas. Eu sou livre. É isso que eu tenho pra vocês. Espero ter ajudado alguém de alguma forma. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe também, né? Indica o canal, dá uma olhadinha lá no seu signo. Eu fiz também uma meditação guiada pra vocês, pra ajudar a lidar com a ansiedade, que é um problema que costuma me pegar muito. Eu não sei se vocês viram, mas tem vídeos que eu faço que eu tô falando tão rápido assim que às vezes eu nem respiro, né? Então, esse final de semana eu peguei pra descansar e pra fazer muitas meditações sobre ansiedade, tanto que hoje eu tô falando super mais calma, porque transmitir calma na nossa voz também é muito importante. Então, façam essa meditação, tentem, tá? Nada é por acaso, se você chegou aqui, também não foi por acaso. Se eu senti de falar desse assunto pra vocês, com certeza é porque alguém tá precisando. E é isso. Se cuidem e eu vejo vocês
na próxima. Amo vocês. Deixa eu só dar 20 minutos, senão eu não gosto. Aê.